Hugo Mota, então, está cedendo a uma pressão por colocar em votação e por colocar também em votação a questão do IOF. Como é que você avalia isso aí em relação ao teu presidente? Não rompeu lua de mel nenhuma, porque tanto ele quanto Alcolumbre e o próprio Lula estão lá por causa do STF. Eles são candidatos do STF, são o STF que colocou eles nessa função. Se eles têm alguma desavença, para fazer manchete e fazer, talvez, força para o caso oposto. Então está dizendo, ele não pode ceder à oposição, hein? Está cedendo, como um sinal de fraqueza. Ao ponto que isso não é nem uma questão de uma parcela pequena dos deputados, né? Os deputados se pronunciaram de uma maneira muito contundente em diversos temas. Quem atropela o que é de fato a vontade do parlamento é os presidentes de Câmara, é o presidente do Senado, é o próprio presidente da República. Eles não estão nem aí com o que é a agenda do Legislativo. Eles atropelam com a agenda do Executivo e tem a chancela do grande poder maior, que é o Supremo. Toda vez que isso não funciona, ele vai lá, interfere e faz funcionar. Então, nós estamos vivendo esse modelo. E veio outra simetria. Por que a Zambelli e não outros dois deputados que eu já mencionei no programa passado, que já deveriam estar passíveis de cassação, um que fez agressão e o outro que é réu confesso de ter desviado dinheiro público, roubado praticamente. Então, esses dois não são passíveis de cassação. Vamos botar na frente deles todos agora o caso da Zambelli, que é mais recente, e os outros dois, como é que ficam? Então, essas assimetrias, eles não estão nem aí com isso. Eles não estão nem aí com fazer o parlamento funcionar de verdade, muito pelo contrário. Eles não querem um parlamento funcionando, querem um parlamento vassalo e escolheram os mestres de seus vassalos ali para conduzir a turba. Então é isso que é o modelo brasileiro hoje. A gente precisa desvelar essa farsa, porque temos que ter um movimento brasileiro em prol do Estado de Direito. Eu vou repetir, o movimento em prol do Estado de Direito. Nós não temos respeito das leis, os diferentes facções ganham ou perdem em diferentes momentos, e aí fazem jubileus. Olha, você ganhou ali, eu perdi ali, eu ganhei ali, você perdeu lá. Vamos limpar todas essas besteiras que a gente fez e vamos adiante. Como a gente pontuou ali na conversa anterior, isso não é conduzivo de você ter uma maturidade de sistema. Muito pelo contrário, isso é conduzivo da implosão total do modelo político. Não seria a hora de uma carta pela democracia? Exatamente isso. Tem vários movimentos, pequenos núcleos, já falando numa Constituição nova, falando num processo. Mas você se lembra que houve esse movimento, né? Perdão? Nas eleições de 22, vários juristas fizeram uma tal carta pela democracia naquele momento. Será que não era agora o momento de uma carta como essa? Agora, a carta pela democracia, eu acho que a carta tem que ser pela Constituição. Né? Isso que é mais importante a gente pontuar isso aqui. A Constituição ela é violada constantemente por vários lados, vários interesses. E aí esses interesses chegam num ponto e falam assim, olha, anistia para todo mundo. E vamos começar tudo do zero. Isso não é produtivo em nenhum momento. Você tem um conjunto de pessoas, de uma massa crítica de pensadores políticos dentro do Estado, fora do Estado, em consenso, fala assim, não, temos que ter um Estado de Direito, em que prevalece a lei. E vamos fazer a lei doer. Se por acaso houve assassinato, roubo e terrorismo praticado pela esquerda durante o regime militar, eles têm que ser punidos. E se por acaso houve tortura, cárcere sem devido processo legal e execução, os militares também tinham que ser criminalizados. Mas não houve nada disso. Então quem perdeu? O Estado de Direito. E hoje a gente vive essa farsa, que não temos um Estado de Direito, mas olha, a gente pode errar aqui do meu lado, eu erro do seu lado, eventualmente a gente cria um jubileu para todo mundo e está tudo certo, e o Estado de Direito, a maturação do Estado de Direito brasileiro nunca vai acontecer.